temos aqui um belíssimo penúltimo episódio. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais dos anjos e comentar alguns eventos interessantes que aconteceram nesse sexto episódio de His Dark Materials. Então vamos lá, seguindo a ordem cronológica das revelações que aconteceram na série, a gente teve lá no finalzinho da primeira temporada o Asriel abrindo o portal entre os mundos e antes de passar para o outro mundo ele fala para Marisa: me ajude a construir uma nova república do céu. E nessa temporada, especificamente no quarto episódio, a gente teve as partículas de sombra falando para Mary que elas são anjos, né? São espíritos em essência e anjos em função. Que eu falei para vocês no vídeo do quarto episódio que a definição de anjo por Santo Agostinho são espíritos, né, em matéria, e a função anjo é atribuída a servos e guardiões de Deus. E também naquele vídeo eu falei pra vocês que o Philip Pullman teve uma inspiração em um livro para escrever o His Dark Materials, né? E esse livro chama Paraíso Perdido, do John Milton. O Paraíso Perdido foi um livro antológico na história da literatura, foi realmente um marco na história da literatura inglesa e mundial. E foi o livro que ficou assim marcante por popularizar a história do Lúcifer e dos anjos caídos. Bom, eu não sei quanto vocês são familiarizados com essa história, mas basicamente ela acontece depois de uma rebelião no céu, quando Deus anuncia a criação do seu filho, né, de Jesus. Os anjos ali no paraíso, então, articulados por Lúcifer, vão se rebelar contra Deus por conta desse posto de servidão, né, que com a vinda de Jesus vai ser dobrado. E com isso tem uma grande guerra dos anjos em busca de tomar o poder de Deus, né, e essa guerra vai resultar na expulsão deles do paraíso e na queda pro inferno, né. E quando eles chegam ali no inferno, então, eles começam a construir um reinado, o reinado de Satã, que Lúcifer antes da queda, e depois da queda ele se torna Satã. Então ali eles vão começar a construir o reinado de Satã e articular uma reconquista do paraíso, que envolve um plano onde eles vão conduzir a primeira grande desobediência humana. Guardem isso pra gente comentar melhor na semana que vem, quando a identidade da Lyra for revelada e a gente puder falar o plano que envolve essa reconquista do paraíso. E vale dizer aqui que o John Milton, ele começa o livro O Paraíso Perdido a partir do momento que Lúcifer já está no inferno, já caiu, já virou Satã. Então o livro do Paraíso Perdido, ele é essa história dessa articulação desses anjos para reconquistar o paraíso. E o intuito desse resumo todo da obra do John Milton foi contextualizar vocês, principalmente naquela cena em que a Serafina Pekkala e a Ruta Skadi, quando veem os anjos, comentam que a última vez que eles apareceram foi para guerrear. É dessa guerra que elas estão falando. Então aqui em His Dark Materials a gente tem mais uma guerra contra Deus, mais uma rebelião que agora é articulada por um ser humano, o Lord Asriel, e que tem um exército de seres viventes como um todo, né? Tem anjos, tem as feiticeiras que agora vão, né, tá do lado dele também, outros seres humanos. E a gente viu nesse episódio duas grandes aparições dos anjos, né? Primeira das feiticeiras, nessa cena da Serafina e da Ruta que eu comentei, no céu, né, como partículas brilhantes, e depois a gente viu eles na função de guardas ali da Mary em Citágatse, né. Aliás, eu quero aqui aproveitar para corrigir uma informação do último vídeo. Eu falei pra vocês que a Mary não vai pra Citágatse, mas ela vai sim, tá? Ela só não tem essa interação com as crianças, como aconteceu aqui, apesar de passar por elas e ver crianças no momento que ela passa pela cidadezinha ali de Citágatse. Então, para concluir essa parte dos anjos, algumas pessoas me perguntaram como que eu acho que eles vão ser representados na série. Olha, nos livros se narra
uma luz muito grande quando eles aparecem, né? Não tem formas específicas, então eu acho que eles não vão tanto para a representação abstrata que tem nos livros, mas também não vão cair tanto para uma representação clássica dos anjos, né? Que seriam aquela coisa de auréola, até porque eles não têm mais essas características de anjos de Deus, né? Então é uma curiosidade que eu tenho também, mas eu acredito que vai ser uma representação muito mais focada na luz e não tanto na forma. E indo aqui então para falar da interação da Mary com as crianças, mais especificamente com a Angélica e com a Paola, eu entendi que esse recurso foi usado aqui para dar mais tempo de tela, principalmente para Bella Ramsey, que do pouco que apareceu aqui, assim, mostrou a que veio, eu gostei muito. E também para aprofundar um pouco essa subtrama das crianças de Citágatse, porque todos os momentos que envolveram elas na série eu achei bem mal construídos. Faltou um pouco mais de contextualização, principalmente da parte da Angélica, do Túlio, enfim, dessas crianças centrais, né? E inclusive a questão do Túlio, né, encadeou na fuga aqui da Lyra e do Will, que pra mim foi a parte mais fraca do episódio. Ainda que eu entenda que a série não pode se alongar muito na subtrama das crianças, eu acho que pelo menos a cena da posse da faca e a cena da rebelião das crianças contra a Lyra e o Will mereciam uma construção um pouquinho melhor. No que diz respeito à subjetividade dessas crianças, né, representadas aqui pela Angélica e Paola, eu acredito que agora isso vai até ser um pouco mais desenvolvido em diálogos com a Mary, possivelmente no próximo episódio. Aqui já foi um pouco, né, a gente viu que são crianças muito carentes de cuidado por conta da debandada dos adultos, né? Acredito que o núcleo delas deve ter um desfecho no último episódio. Elas não vejo se alongando com a Mary na jornada dela, porque a não ser que o Jack Fromm tenha um bom argumento para isso, não faz sentido elas partirem junto com a Mary por muito mais tempo. E vamos para outra subtrama aqui que eu vou comentar, essa um pouco mais importante ainda do que a das crianças, mas também bem pouco desenvolvida ao longo da série, que é a das feiticeiras. Mas aqui nesse episódio elas ganharam um tempo de tela bem maior, uma participação muito maior, principalmente a Serafina, né? E o que eu quero comentar aqui são algumas coisinhas que eu achei interessantes. A primeira coisa é que eu não lembrava que a Lyra não conhecia a Serafina pessoalmente, né? Porque nos livros isso acontece, elas se conhecem pessoalmente quando a Lyra tá indo de Bolvangar para Svalbard no balão do Lee, né? A Serafina chega ali para conversar com o Lee, mas também conversa com a Lyra, né? Na série, não sei se vocês vão lembrar, a Serafina só fala com o Lee, ela chega no balão dele, a Lyra tá dormindo, então elas não têm esse encontro, esse contato. Esse foi o primeiro episódio que elas puderam se falar frente a frente, enfim. E fez sentido elas até se conhecerem nesse momento da narrativa, porque teve aquele momento de quebra de estranheza, né? As duas se conhecendo, a Lyra perguntando pra ela as coisas referentes ao mundo das feiticeiras. Isso quando elas têm esse primeiro encontro, no caso dos livros que é no primeiro, tem esse momento dela perguntar sobre as feiticeiras também, elas têm um longo diálogo sobre isso. A gente viu aqui também que então teve um pouco de uma exposição do que são as feiticeiras, né, das características delas e principalmente do que elas conseguem fazer. E eu vou aproveitar essa cena do feitiço para falar, assim, tecer elogios para a fotografia da série aqui nesse episódio assinada pelo David Higgs, porque foi a fotografia deu todo o ar de misticismo, de espiritualidade, enfim, que envolveu aquela cena, fazendo um jogo ali de luz e sombra que eu achei muito bonito. Outra coisa que esse encontro proporcionou pra gente foi ver
a lealdade da Lyra com o Will, né? A Serafina foi colocada ali meio que para testar essa lealdade, questionar isso, né? E a Serafina viu que a Lyra tá obstinada a ajudar o Will, a proteger o Will. O que gerou até um outro diálogo meio que autoral da série, que foi da Serafina com o Will, contando para ele sobre a profecia que envolve tanto a Lyra como ele, né? Eu achei curioso esse diálogo, só fiquei com receio, porque assim, na teoria, a Lyra não pode saber dessa profecia, né? Ela não pode saber o que ela tá fazendo. Então eu espero que não tenha, assim, furos de roteiro mais pra frente em relação a isso. Mas eu vou deixar pra comentar sobre o Will e sobre a Lyra no próximo episódio, que eles vão ser o tema central. E aí eu comento até um pouco de como eu achei a interação deles bem melhor nesse episódio aqui do que nos antecessores. E ainda nesse episódio a gente teve Marisa Coulter ali, maravilhosa, domando os espectros, né? Eu falei pra vocês no episódio passado, no vídeo do episódio passado, quanto ela conhece o pó, né? O quanto ela tem domínio sobre isso. Então ela foi capaz de domar os espectros por conta disso também. E mais do que isso, mais do que o conhecimento dela sobre o pó, esse episódio veio para consolidar essa ideia do autocontrole que ela exerce para conseguir sobreviver, né? Esse controle das emoções dela. A gente viu isso tanto na cena dela com os espectros, como na cena em que ela meio, né, que se tortura ali com a vela, colocando a mão na vela, falando que força e salvação pro Demon dela, que aliás é uma gracinha, né, gente? Tá todo mundo falando sobre ele. Preciso comentar também que os efeitos especiais dessa temporada, mais uma vez, merecem menção aqui. Cena dos espectros foi lindo, o Demon da Marisa ganhou um carisma, assim, não sei se por conta do fato dela estar sempre testando ele, sempre, né, fazendo com que ele também se acalme, mas ele ganhou um protagonismo bonito nessa temporada também. Muito disso vale para os efeitos especiais e obviamente para a atuação aqui da Ruth Wilson, que eu vou comentar melhor, porque assim, outra cena deliciosa de ver para mim foi o envenenamento do Boreal. E delicioso eu falo aqui no sentido de construção, né? Eu achei os diálogos até melhores que o dos livros, por incrível que pareça. E eu gostei de como eles indicaram que isso ia acontecer já naquele plano de detalhe em que ela pega o veneno, né? Então tiveram essa preocupação de mostrar como ela consegue esse veneno. E por saber o que ia acontecer, eu fiquei ainda mais encantada com a Ruth Wilson, porque ela conseguiu trazer ironia, sadismo, elegância, poder, tudo num tom de voz, no olhar, nos gestos. Ela sintetizou aqui toda a essência sedutora da personagem, persuasiva, que pode levar uma outra pessoa literalmente pra morte, né? Então assim... E bom, pra fechar aqui, a gente teve Lord Macphail conhecendo a identidade da Lyra, então articulando uma captura e a morte dela, né? Então, assim, Lyra está oficialmente na mira do Magistério. E eu gostei bastante desse corte final do episódio, com o Lee e o Grumman sendo atacados pelas tropas do Magistério quando eles vão para Citágates também. É um momento muito importante na narrativa e eu gostei da valorização que eles deram aqui, suspendendo a cena, né, e gerando o cliffhanger pro próximo episódio, ou seja, esse recurso que é usado pra gente ficar instigado para ver o próximo. Gostei bastante desse episódio, foi um dos meus favoritos com certeza. E porque eu achei que ele deu uma boa levantada pro final da série. Que por sinal eu acho que vai ser bem bom, hein, gente? Se preparem, porque eu acho que os acontecimentos vão chocar muita gente. Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Se gostaram, deixa um like aqui. Comenta o que vocês acharam desse episódio também. Um Feliz Natal pra todo mundo. A gente vai se ver depois do Natal agora. Então, um Feliz Natal pra você. É isso. Um beijo. Corta.